Essas chacinas, esses massacres que são promovidos pelas forças de repressão do velho Estado, elas vão demonstrando o verdadeiro caráter de classe desse velho Estado, no qual nós não podemos alimentar nenhum tipo de ilusão. Nenhum tipo de ilusão. Pessoal, o mesmo sistema que gera essas ilusões todas acerca de uma suposta democracia, ele gera um fascista como Bolsonaro e permite, inclusive, dentro desse jogo eleitoral, que é colocado para as massas populares no nosso país como algo democrático, que de fato não é, porque está completamente subordinado aos interesses das classes dominantes do nosso país, uma vez que o nosso país é um país subordinado aos interesses do imperialismo, principalmente yankee, norte-americano. Por que eu estou falando isso? Porque essas eleições, elas permitem que um Bolsonaro seja eleito. Elas permitem que, por vias não oficiais, os grupos paramilitares continuem agindo como sempre agiram. Eu repito aqui na nossa live, no nosso programa, os militares que atuaram de maneira indecorosa, só para ficar num termo assim mais suave, para não extrapolar, mas que agiram de maneira, na verdade, desumana, de maneira que não tem nem como expressar, odiosa, de maneira odiosa. Durante o regime militar, esses militares foram anistiados por essa velha democracia. Por quem disse que ia transformar a vida dos pobres. Por quem disse que ia transformar a realidade do nosso país. Ou seja, tem se colocado, na verdade, para as massas populares do nosso país, uma série de ilusões com essas vias eleitoreiras, com essas vias parlamentares, com o caminho parlamentar. A gente tem visto aí recentemente o Luiz Inácio, em seu 3º mandato, que disse que ia colocar o pobre dentro do orçamento, ia taxar os ricos, que ia fazer, enfim, a reforma agrária que não fez durante esses últimos 20 anos, porque o PT ficou no governo por quase 14 anos completos, não ficou porque a Dilma foi impeachmentada. Não se promoveu a reforma agrária, nem assim, a ilusória reforma agrária que eles prometiam para essas massas no campo. A fome no nosso país aumentou consideravelmente. Mesmo toda a demagogia em cima de acessibilidade, educação, uma coisa é você construir, de fato, prédios fantasmas que ficam isolados e não tem massas estudando lá, nos rincões do nosso país. Isso não significa democratizar o acesso à educação. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse mesmo sistema que vai gerando esses grupos paramilitares, que vai justificando a morte de uma vereadora, que era uma figura pública, que vai interpelando investigações. Ou seja, é preciso que nós nos desfaçamos completamente desse tipo de ilusão. Essas ilusões são extremamente nocivas para as massas populares no nosso país. E o que chama atenção, como eu disse lá no início do nosso programa, é o vergonhoso uso da morte de Marielle Franco por esses partidos da falsa esquerda eleitoreira para ganhar voto. É a morte de uma pessoa. E usam isso para ganhar voto, como se isso fosse, de fato, solucionar o caso da Marielle. A Marielle foi assassinada e no ano seguinte, no Rio de Janeiro, explodiram 2.000 mortes de pessoas por conta da violência policial. Será que é, de fato, uma eleição que vai transformar, vai modificar essa realidade tão dura para o nosso povo? E há de dizer, os generais estão aí fazendo o que eles sempre fizeram. Afinal de contas, foi durante uma intervenção federal que a Marielle foi assassinada no nosso país. E o que eles fizeram até agora? Né? Os generais sempre anistiados de tudo. E as verdades precisam ser ditas aqui.